Why? Because you don't really exist as that kind of a separate ego or personality. It's just an idea based on a phony feeling. Qual é a ligação do sofrimento com o ser humano? Por que muitas vezes a natureza da dor parece ser inerente à existência humana? Bom, esse vídeo aqui é mais uma tentativa de buscar uma compreensão mais profunda da natureza do sofrimento. E sim, tivemos várias mentes brilhantes que tentaram responder sobre isso. Quando pegamos uma filosofia ocidental, por exemplo, não tem como não falar de Nietzsche, que antes de enlouquecer, propôs a ideia de que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, e você só conseguiria crescer como pessoa a partir do sofrimento. Mas o Schopenhauer, que como sempre tinha uma visão mais pessimista, ele fazia uma correlação do sofrimento como inerente à condição da vida. Então, não há vida sem sofrimento. E aqui eu gostaria de trazer Jean-Paul Sartre, que pensava que o sofrimento humano vem da consciência de sermos livres e responsáveis por nossas ações. Depois ele aprofunda ainda mais nesse ponto quando ele entra no absurdismo do mundo, mas isso aí já é uma conversa para um outro vídeo. Agora, se você for para uma filosofia mais oriental, você dá de cara com o taoísmo. Eles ensinam que muitas vezes o sofrimento humano surge da resistência à mudança e da tentativa de manipular ou controlar o curso natural dos eventos, enquanto o hinduísmo vê o sofrimento como resultado do karma. Então, temos aqui uma definição diferente, onde o sofrimento é visto como resultado de ações passadas. Quando a gente estuda sobre o Alan, percebe-se que ele se baseou muito na filosofia oriental, principalmente no budismo, que inclusive é a quarta religião mais popular do mundo. Ela tem aproximadamente 2.500 anos de existência. No contexto budista, a explicação do sofrimento é descrita nas 4 nobres verdades, ensinadas pelo Buda Siddhartha Gautama, que é a maior figura dessa corrente porque foi ele que fundou o budismo. O Buda ensinou que a vida é caracterizada pelo sofrimento, que pode se manifestar de diversas formas, como a dor física, o envelhecimento, a doença, a perda. Ele explica que o sofrimento pode ser superado ao alcançar o que ele chama de nirvana, que seria um estado de iluminação, libertação e transcendência do sofrimento e do ciclo do renascimento. O Alan dizia que não importa quem somos, estamos sempre no meio do universo, e nesse meio existe o sofrimento da vida, que é algo muito evitado pela sociedade. O sofrimento em si, muitas vezes é inevitável. É uma das poucas certezas que temos sobre a vida, seja pela desilusão do primeiro amor ou uma doença cruel. Isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvidas, alguns são mais dolorosos que outros. O sofrimento de uma pessoa com câncer em estágio final não é o mesmo de uma pessoa sofrendo por amor, mas um não anula o outro. Então Watts elabora um conceito interessante da nossa psique. Ele o chama de a lei do esforço reverso, que diz que às vezes, quanto mais obcecados estamos por alcançar alguma coisa, mais nos afastamos de nós mesmos. A ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos, pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Então, quanto mais você se desespera para ser rico, bonito, desejado ou feliz, mais pobre, feio e sozinho você se considera. Mas será que existe uma forma de se libertar do sofrimento? É o que iremos descobrir a seguir. Mas antes, vamos conhecer a história de Alan Watts. Ele foi um filósofo, escritor e palestrante britânico, conhecido por popularizar a filosofia oriental para uma audiência mais ocidental. Ele nasceu no Reino Unido, mas passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Ele estudou religião e filosofia na Universidade de Londres e se envolveu profundamente em estudos do budismo, taoísmo e hinduísmo. Ele se tornou conhecido por seus livros e palestras, e muitas das gravações que ele fazia você consegue encontrar aqui mesmo no YouTube. As suas ideias exploravam questões sobre a natureza da realidade,
o papel da consciência e a interconexão de todas as coisas. Tinha um estilo de comunicação único e acessível para o público, tornando conceitos complexos da filosofia oriental mais compreensíveis para o público ocidental. Uma das suas obras mais conhecidas é A Sabedoria da Insegurança. Alan influenciou muitas pessoas em todo o mundo e ainda continua sendo uma figura importante na história da filosofia ocidental e oriental. Em muitos dos seus ensinamentos, ele gostava de falar sobre a ilusão do ego, do dinheiro e do tempo, explorando como esses conceitos podem ser percebidos de uma maneira que nos causa sofrimento. Por exemplo, já percebeu que vivemos em uma era de liberdade? Sabe, hoje temos direito para tudo, podemos fazer o que quisermos. Mas, por outro lado, nunca se viu tantas pessoas deprimidas, perdidas e confusas. Sempre foi dito que somos únicos como ser humano, mas a percepção que temos de nós mesmos como indivíduos separados e distintos do mundo é uma construção mental, quase que uma fantasia. Quando nos apegamos excessivamente a essa ideia de individualidade, criando barreiras entre nós e os outros, entre nós e o mundo, essa identificação excessiva com o ego gera uma visão de mundo muito centrada em si mesmo, o que te faz ser escravo dos seus próprios interesses. E é legal mencionar que ego e egoísmo são coisas completamente diferentes. O ego é uma parte da nossa natureza, é como se fosse a nossa identidade pessoal, sabe? Do modo que é compreendida pela própria pessoa. Já o egoísmo é um excesso desse ego, é agir de uma maneira que se dá privilégio enquanto despreza os interesses e as necessidades dos outros. Inclusive Freud, conhecido como o pai da psicanálise, foi um dos primeiros a popularizar o conceito de ego na psicologia. Ele via o ego como uma das 3 partes da mente, na qual chamava essas partes de id, superego e ego. O id é a parte da mente que busca a gratificação imediata dos desejos mais básicos e instintivos que temos, operando de acordo com o princípio do prazer, e não leva em consideração as consequências que isso pode trazer, e é totalmente inconsciente. Já o superego representa os valores, as normas e os padrões morais da sociedade. Ele se desenvolve mais tarde na infância, que é influenciado mais pelas figuras próximas que temos, como a religião, os nossos próprios pais. Ele atua como uma consciência interna, julgando o comportamento do ego em relação aos padrões éticos e morais. Agora, o ego é a parte da mente que lida com a realidade externa. Ele se desenvolve a partir do id durante a infância para lidar com as demandas do mundo exterior. O ego opera de acordo com o princípio da realidade, buscando encontrar maneiras mais realistas de satisfazer os desejos do id em um ambiente socialmente aceitável. O ego é capaz de adiar a gratificação, ponderar as consequências das ações e tomar decisões racionais com base nas informações disponíveis. O legal é que essas 3 instâncias estão em constante interação na mente humana, moldando o nosso comportamento, pensamento e emoção. Onde o ego tem uma função mais mediadora entre os impulsos instintivos do id e as demandas sociais e morais do superego. Agora, entrando no tópico de ilusão do dinheiro, vemos na internet uma cultura de jovens ricos e bem-sucedidos com o marketing digital, se tornando milionários da noite para o dia, literalmente. O que muitas vezes gera crise de ansiedade no jovem comum, que pega o busão para o trabalho, faz a faculdade de noite. Normalmente, as pessoas que ficaram ricas são empreendedoras, mas empreender não é tão simples assim como é dito aí por vários gurus. Segundo um estudo realizado no MIT, mostra que a idade média de pessoas bem-sucedidas em seus empreendimentos é com 45 anos. Isso mostra pra gente que, em média, as pessoas que constroem negócios mais sólidos de longo prazo são pessoas mais velhas, por já ter experiência, tanto de conhecimento e prática mesmo vivenciada. Então eles passaram pelos processos naturais da vida, como trabalhar, estudar sobre alguma coisa, se tornar bom em alguma função e, quem sabe, abrir um negócio sobre algo que você gosta e que você entende muito e fazer uma boa grana com isso. E só para você ter noção, eu gosto muito de números. E esses dias estava olhando que o Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023.
No total, foram mais de 2 milhões de negócios fechados só no ano passado, segundo o próprio governo federal. E o próprio Alan dizia que o dinheiro em si não possuía um valor intrínseco, mas é atribuído o valor pela sociedade. E isso fez muito sentido para mim, porque muitas vezes nos tornamos escravos do dinheiro a atribuir a ele um valor desproporcional em nossas vidas, buscando acumular riqueza como um fim em si mesmo, em vez de reconhecer o seu papel como uma ferramenta para facilitar a troca do conforto material. E é essencial você entender que cada um tem seu tempo. Não se sinta um fracassado por não possuir milhões de reais na sua conta antes dos 30 anos. Devemos sim ter dinheiro, mas normalmente o valor que geramos para a sociedade como indivíduos acaba se tornando mais importante. E por coincidência, muitos que fizeram isso ficaram ricos. Provavelmente você já falou a frase, não tenho tempo. Bom, isso quer dizer que no curto período entre o agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas na verdade, né? Segundo Alan, somos enganados simplesmente por não estarmos presentes no momento atual, que não há um futuro, há apenas o agora, o momento que respiramos e estamos conscientes da nossa presença. Mesmo que o tempo possa ser uma ferramenta útil para organizar e compreender a nossa experiência, muitas vezes nos identificamos excessivamente com o passado e o futuro, criando uma sensação de separação e uma desconexão do momento presente. Em meio a todas essas ilusões, o que sabemos é que o agora é onde reside a verdadeira criação. Somos capazes de moldar a realidade ao nosso redor quando dedicamos a viver plenamente o momento presente. Mesmo que o Alan não seja considerado um filósofo existencialista, algumas de suas obras mostravam preocupações centrais ao existencialismo, oferecendo uma perspectiva única sobre a condição humana e o significado da vida. Se você se aprofundar nos estudos de Alan, você perceberá que tudo se volta para o sentido da vida, que o ser humano passaria uma vida buscando o significado. Mas o vazio que sentimos ao não entender esse significado teria outras respostas, uma forma melhor de lidar com isso. O Alan gostava de explorar questões relacionadas à identidade, muitas vezes com foco na experiência direta e na consciência. Também falava muito da importância da liberdade individual e da responsabilidade por nossas escolhas e ações, na qual o indivíduo teria uma capacidade de criar a sua própria realidade e encontrar o seu significado nesse mundo em que vivemos. E respondendo à pergunta feita no início desse vídeo, para o Alan, a libertação se resume ao desapego, tanto emocional, quando as pessoas te machucam e você fica remoendo de tempos em tempos as situações que você viu e ouviu, e o desapego material, por se importar demais com a quantidade de patrimônio que adquirimos ao longo da vida. Agora, na minha visão, não existe uma libertação do sofrimento. Até para gerar uma vida é um processo doloroso. As situações desconfortáveis que passamos são necessárias para evoluirmos como seres humanos. É tipo aquela ideia de tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas. Então todo esse processo que passamos é o que nos torna mais fortes, entende? Igual a um ferimento, você corta, logo dói, para lavar arde, mas depois de alguns dias, o próprio corpo cria uma camada de proteção na ferida para cicatrizar mais rápido. E é assim que funciona. Tentar evitar o sofrimento é uma perda de tempo. E para ser bem honesto e mais realista, precisamos dele. Como o Alan dizia, temos a capacidade de criar a nossa própria realidade e encontrar um significado no universo. E prestar atenção na presença do agora é uma maneira de encontrar uma harmonia com o sofrimento.